Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da Família da Luz, que é o número 39. Vou ler lá no outro computador. Então, final aqui da página do e-book 87. Na era de peixes, Criador se tornou invisível e proclamou-se que ele não era mais telepaticamente conectado com vocês. Se vocês alegassem o contrário, eram queimados em estacas ou trancafiados em calabouços. A telepatia parecia ser um potencial perigoso à espreita em seus genes. Entretanto, seus ancestrais distantes a usavam para ver outros pontos no tempo, para viajar para fora do corpo e ver o agora, o passado e o futuro, simultaneamente. Para viajar no rio do tempo, eles entendiam o som e o poder de suas mentes e conversavam com os deuses. Entretanto, os deuses os enganaram, como os deuses frequentemente fazem, e os seres humanos entregaram seu poder e veneraram os deuses ao invés de buscar um lugar de igualdade entre eles. Qual é o nosso lugar de igualdade junto aos deuses? Vocês podem perguntar: como poderemos nos igualar aos deuses? Devemos desenvolver nossa telepatia, habilidades de clarividência e nossas capacidades telecinéticas? É mais fácil do que isso. Sua tarefa é vibrar com amor da melhor maneira que consiga. Amem seus amigos, amem a si mesmos. Sejam acolhedores e harmoniosos e estejam em paz. Isto por si mesmo é um grande feito, um feito que a maioria dos seus ancestrais, ao que parece, nunca conquistou. Entretanto, alguns deles passaram no teste criando o que vocês chamariam de utopia. Onde mora a utopia? Poderia a utopia residir na linha do tempo da Terra que você conhece? É possível construir utopia? Ou ela simplesmente surgiria naturalmente porque é sua tendência natural surgir em uma frequência mais alta? Tudo muda quando você começa a emitir a sua própria frequência ao invés de absorver as frequências ao seu redor. Quando você começa a imprimir sua intenção no universo ao invés de receber um carimbo ou uma cópia de existência. Vocês estão em uma janela de 25 anos onde a humanidade está em um campo de teste, escolhendo uma estrada provável no grande livro da Terra. Seus ancestrais tiveram tarefas similares. Agora, neste ponto, vocês têm muitas estradas dentre as quais escolher. Nós lhes pedimos que se desenvolvam ao longo das linhas de um ser integral, com ambas as energias masculina e feminina, em perfeito equilíbrio, com os lados direito e esquerdo dos seus cérebros, com toda a vitalidade de quem vocês são. Imaginem que tudo o que seus ancestrais foram está armazenado dentro de vocês, porque é com esse conhecimento que vocês devem
seguir adiante. Seus antigos ancestrais, anteriores a esse ciclo pisciano, traçaram os movimentos dos planetas e agradeceram as oportunidades que os céus anunciaram. Eles sabiam que seres eram muito mais superiores aos humanos locais da época. Acho que eu pulei alguma coisa. E agradeceram as oportunidades que os céus anunciaram. Eles sabiam que seres inteligentes os visitavam periodicamente. Geralmente, esses seres eram muito mais superiores aos humanos locais da época. Vocês são observados, vocês são conservados. Nós sugerimos que 26 mil anos podem ser equivalente a um ano para alguns seres. Isso não significa que eles são melhores do que vocês, significa que eles enxergam a realidade sobre outra perspectiva. Esses seres são, em seus termos, multidimensionais e eles sabem como existir em um número de correntes ou calendários de tempo. A maioria de vocês mareia o tempo pelo calendário gregoriano, que foi criado há menos de 400 anos atrás. Naquele tempo, o Papa e outras autoridades do mundo ocidental fizeram ajustes e localizaram todos os dias santos nos equinócios, solstícios e nas datas intermediárias a essas celebrações. Lentamente, os mareadores do tempo cíclico foram substituídos por ícones cristãos que agora intercedem por vocês junto aos deuses. Muito embora o significado mais antigo do tempo cíclico tenha desaparecido, o conhecimento dele ainda está guardado profundamente dentro das suas células, está lá. Vocês devem, entretanto, ir mais para trás no tempo para encontrar um significado ainda mais profundo. Por que os seus ancestrais marcavam o tempo dessa forma? O que havia dentro deles que os ajudava a equilibrar a Terra? Poderia ser o equilíbrio entre a mente lógica e o ego intuitivo que vocês precisam tanto desenvolver enquanto entram no século XXI? Seus ancestrais viveram em tempos mais antigos do que o seu calendário conta e das poucas eras das quais falamos. Eles sabiam que mudanças súbitas aconteceram e acontecem, sempre no começo e no final de uma era, e que as eras marcham em retrocesso no zodíaco para criar os grandes ciclos do tempo. Através do grande ano, a precessão dos equinócios de 26 mil anos, os ciclos mantêm-se movendo e se transformando. A existência continua a se expandir em toda a parte disponível e presente. Os deuses, em sua necessidade de testá-los e observá-los, os separaram. É por isso que vocês têm várias raças em seu planeta. Vocês vêm de famílias genéticas semeadas por coalizões, acordos, comitês de vários seres estelares. Sendo assim, vocês são considerados armazéns biológicos por alguns, e muitos os veem como ratos de laboratório. Acontece que as novas informações que estão vindo dizem que muitos de nós somos exilados, como por exemplo de Orion e de Capela. São seres que fizeram muito mal e vieram. A maioria veio como médiuns para ter oportunidade de melhorar o seu interior. Outros
estão na presidência de países para ter oportunidade de ver se sabe, né, guiar o povo. Outros na política, né, vamos dizer assim, na saúde, na educação. A educação das escolas, na sexualidade também. Então, é uma misturada de cores, vamos dizer assim, que tem aqui. Outros vieram na verdadeira missão, outros vieram só aprender, só olhar, outros para fazer experiências com os humanos. Continuando a leitura. Então, muitos nos veem como ratos de laboratório para serem estudados, mudados e transformados. Isso não suscita um sentimento muito agradável, não é? Há também aqueles que os veem com as mais gentis das intenções e os observam florescer e os aceitam pelo que é e por quem vocês são. Aí são os seres da luz, né? Que gostam da gente, vêm ajudar a gente, ajudam na nossa evolução. Alguns os veem como crianças, que precisam de pais e estão aqui para apoiá-los, não para puni-los. Então, são os que vêm ensinar. E a gente aqui, nesta dimensão comparada com outras, com a quinta dimensão, a sexta dimensão, nós somos uma formiguinha, né? Temos muito o que aprender. Eles estão aqui para ajudá-los a aprender suas lições com gentileza, como pais amorosos idealmente fariam. Eles são como pais que acham importante passar tempo com seus filhos, se comunicar diretamente com eles, como os antigos faziam, ao invés de estacioná-los em frente a teleprofessores eletrônicos, como os pais modernos fazem. Nesse período de 25 anos, pessoas de diferentes culturas de toda a parte do globo, de todas as estirpes genéticas, começarão a perceber que vocês vivem agora em uma janela de oportunidades, um momento fugaz. Para vocês, esse período alonga segundos, para minutos, para horas, para dias. É uma das raras características desse tempo. Pensamentos, experiências lineares os aprisionam como uma regra do tempo, enquanto percepções multidimensionais permitem a vocês estar em muitas linhas e fluxos do tempo. O tempo pode fluir rápido, devagar, ou não fluir de modo algum. Aqueles que vocês chamam de deuses, de deusas, são multidimensionais, assim como eram alguns dos seus ancestrais. Entretanto, no gerenciamento das mentes, o medo foi escolhido e abdicou-se de uma vida multidimensional. O fim de uma era é começo de outra. Muitos dilemas surgem. As ferramentas para a vida, para a continuidade da civilização e a continuidade de si mesmo são questionadas. Hoje, vocês são desafiados a estabelecer uma cultura elevada, onde a vida seja mais uma vez valorizada, onde mães e pais são honrados, porque é através da sua junção que todos vocês nascem. Quando vocês começam a dar valor ao seu ser biológico, vocês entenderão que existe um espírito tão esplêndido dentro de vocês, mais valioso do que qualquer coisa que vocês possam vir a criar, um espírito que não tem preço, uma chama de luz que é como uma joia, uma esmeralda ou um diamante, com tantas facetas cintilantes que parecem aumentar à medida que vocês as observam. Isto é, quem vocês são, inestimáveis. Contudo, vocês continuam esquecendo seu valor ou ainda se recusam a acreditar e dizem: isso não está nos livros de história, portanto vocês devem estar brincando conosco. Vocês devem até pensar
que nós estamos adulando vocês, bajulando-os. Humanos inestimáveis? Sim, vocês. A realidade espelha a si mesma. O Criador que pedimos que vocês contemplem está em todas as coisas. Ele se diversifica e permite a si mesmo estar em toda parte, tudo o que foi e tudo o que será. Essa vastidão é realmente um campo de amor unificado e quando vocês realmente compreenderem esse fato, vocês relaxarão dentro da vida. Quando vocês construírem as bases do vosso desenvolvimento com esses princípios e os viverem a cada dia, vocês estarão verdadeiramente herdando e proclamando o nosso inestimável valor. Entretanto, não fiquem achando que nada será feito por vocês. Um dos aspectos mais generosos da força criadora é permitir que vocês se desenvolvam, sempre, em qualquer caminho que escolherem. Sentirem-se isolados ou sentirem-se conectados, o que quer que desejem. A força criadora são vocês mesmos, seres inteligentes biológicos, sempre presentes, buscando os lugares que desejam e os tempos que os excitam. Bem, vou ficar por aqui. Vou anotar. Estou falando porque é para a gente não ser gado, né? Dos que ainda nos monitoram. Para quem está pegando o vídeo que não viu os outros, né, na Família da Luz, esse livro foi canalizado por Bárbara Marciniak. Os seres que deram essas informações são os pleiadianos, um grupo de pleiadianos lá de Pleiades, e que transmitiram a Bárbara Marciniak. Há vários livros como Os Mensageiros do Amanhecer, Livro Terra, esse Família da Luz, e o Poder, não sei o que é o Poder, que a Anália está fazendo os vídeos sobre esse livro do Poder, né? Fala do poder, o poder que nós temos de sermos como os nossos antigos ancestrais. Mas, como rodeados, né, de violência, torna-se um pouco difícil, mas para a gente voltar a ter nossos antigos poderes, a gente tem que desenvolver o amor dentro de nós, o amor incondicional. Bom, senhores, é só isso por hoje. Paz e luz.